Bom dia, amados e amadas do Senhor. O nosso estudo do livro de Salmos hoje é o capítulo 95. O salmista convida a louvar e celebrar ao Senhor. Vinde, cantemos ao Senhor. Cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos. Porque o Senhor é Deus grande e Rei grande, acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemos diante do Senhor, que nos criou. Porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, e como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram, provaram-me e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Por isso jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Amados, esse salmo, ele nos convida a louvar ao Senhor, né? E celebrá-lo, né? Com toda a nossa amor, com todo o nosso amor, com toda a nossa verdade, toda a nossa entrega de coração para Ele, né? Sem murmurar, sem reclamar, porque assim, esse estudo de hoje, amados, vai nos levar a algumas passagens, né? Para que vocês possam entender melhor como nós sermos pessoas que vinham entoar ao Senhor louvores e celebrar a Ele. Então, esse salmo diz assim: Vinde, cantemos com júbilo. Este salmo alerta o crente a verificar se a sua adoração e louvor procedem de um coração obediente ao Senhor. Menciona o pecado e a rebelião de Israel no deserto como um mau exemplo dos que erram através dos seus desejos e por não conhecerem os retos caminhos de Deus. Então não recebe aquilo que ele prometeu. Então que nós não venhamos repetir o erro do passado, né? Porque muitos murmuraram, reclamaram, né? E isso soou para Deus como pecado. Então Deus quer que de mim, de você, que nós venhamos louvá-lo. Então aqui, amados, eu vou ler para vocês entenderem um pouco essa história. Tá lá em Números, né? No Velho Testamento. Eu vou ler para que vocês possam entender um pouco sobre essa história. Números 14. Vamos ver o que é que diz. Números 14, Números 14, verso 22. Todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram à minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Então aqui esses foram os povos do deserto, né? Que mesmo vendo todos aqueles sinais, eles murmuravam, reclamavam. Dize-lhes assim como eu vivo, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos,
assim farei a vós outros. Então aqui Deus está sempre ali nos eh, ensinando, nos motivando, né? Para que nós não venhamos a repetir o erro do passado, né? E aqui também diz no verso 30: não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela. Então aqui essa terra que mana leite e mel, só que entrou nessa terra foi Calebe e Josué. Então aqui, amados, esse texto está nos mostrando para vocês verem que Moisés ele viu a terra de longe, porque Moisés já estava na sua velhice. Então, para se entrar nessa terra, Deus ele permitiu que entrasse nessa terra só essas duas pessoas, Josué e Calebe. Então, assim, amados, e Moisés, então, que levou todo o povo, né, pro deserto, para que de lá ele chegasse a essa terra prometida, que foi a terra que mana leite e mel. Moisés, assim, saiu levando todo esse povo com a ajuda de Deus, em que durante o dia Deus sustentava o povo com a coluna, com a nuvem, e à noite com coluna de fogo. Então, assim, mesmo assim, esse povo reclamou, murmurou. Então, pelo fato de eles terem murmurado, eles não viram a terra prometida, exceto Calebe e Josué. Moisés já estava na sua idade avançada. Então, Moisés só conseguiu ver a terra de longe. Então, amados, por isso que eu digo a você o que a murmuração traz. A murmuração, muitas das vezes, faz com que a gente perca as nossas bênçãos. Então, para que nós venhamos estar vigilante e não perder a bênção, vamos parar de murmurar, né? E tão somente confiar em Deus, né? E aqui também tem Deuteronômio. Eu vou ler para vocês verem também capítulo 1, 34 e 35. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: nenhum dos homens desta maligna geração verá a esta boa terra que jurei dar a vossos pais, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Só esses dois que viram a terra prometida. E daí, né, foram vindo suas gerações e tal. E assim foi acontecendo tudo o que Deus havia prometido a eles. Então, amados, eu cheguei nesse texto do Velho Testamento para vocês conseguirem entender, né, como é dificultoso nós conseguirmos receber, como é dificultoso nós sabermos que nós mesmos dificultamos para nós não recebermos as nossas bênçãos, entende? Precisamos estar aptos, precisamos estar atentos e vigilantes para não murmurarmos. Então, por isso que eu cheguei nesse Velho Testamento para os irmãos e as irmãs, amigos, amigas, familiares conseguirem entender um pouco mais dessa história em que o salmista, ele convida nós louvarmos e celebrar a Deus. Então, precisamos, para louvar e celebrar a Deus, precisamos ter o cuidado para não murmurar, e sim, no lugar da murmuração, vocês louvarem ao Senhor, engrandecer ao Senhor e ter um espírito de gratidão, que aí vocês vão agradar a Deus. Amém, amados? Então, aqui continuando o estudo. Se hoje ouvires a sua voz, o que é que Deus também quer trazer para esse salmo? Aplica aqui este versículo aos crentes em Cristo, os que servem ao Senhor. Aqui o repouso, né? Se hoje ouvires a sua voz. Então aqui explica para mim, para você, que o repouso mencionado no versículo 11, por isso jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, se ouvires a minha voz, né? Então, o que é que Deus quer trazer para mim e para você? Se nós acreditarmos em Deus,
Deus, ele vai ver a nossa oração, a nossa petição, e nós vamos, amados, ouvindo a palavra de Deus, nós vamos é, comover o coração de Deus, porque Deus, ele fala aqui, 95 do Salmo, verso 7 ao 11, por isso jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Então, amados, para que a gente não venha deixar de receber as nossas bênçãos, precisamos ouvir a palavra de Deus. Então, por isso que no estudo aqui diz, se hoje ouvirdes a sua voz. Então, esse salmo, ele nos leva a entender que lá nessa terra, em Canaã, né? A terra que mana leite e mel, a salvação, para que nós venhamos a buscar salvação nele. Aqui tem uns versículos que eu separei também para vocês entenderem, amados. Hebreus, capítulo 3, verso 7. É bom a gente aprender mais do Senhor, para que nós não venhamos a passar por desapercebidos, né? Por isso que o estudo fica, amados, grande, mas que vocês possam acompanhar e entender como é gostoso a gente aprender mais de Deus e não murmurarmos, entendeu? E então aqui em Hebreus capítulo 3, o verso 7, diz assim para mim e para você: diz o Espírito Santo, assim como os demais escritores aqui do Novo Testamento, o escritor de Hebreus considera as Escrituras no sentido final e pleno, como as palavras do Espírito Santo, e não como meras palavras dos homens, né? Então aqui traz para mim, para você, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvires hoje a sua voz. Então aqui, amados, precisamos entender a Bíblia, entender o que ela traz para nós, né, nesse estudo. Então aqui, que vocês possam entender que o Espírito Santo ele nos ensina, nos revela a vontade de Deus para a igreja, né? E para as nossas vidas, porque quando nós damos crédito e ouvido à voz de Deus, né, sem murmurar e confiando nele, ele nos faz entender claramente, né, todo o propósito que ele tem para as nossas vidas. Amém, amados? Então vamos confiar na voz, né, em que o Espírito Santo de Deus fala conosco, né? Todos os dias, mas precisamos dar ouvido à palavra de Deus. E em Hebreus 3:8, e diz assim também mais: não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação no deserto, porque muitos provocaram ali no deserto, né? Então, vendo todos aqueles sinais em que Deus ele mandava do céu maná, as codornas, né? A luminosidade durante a noite, durante o dia, ali a proteção da nuvem, levando sombra para eles. Mesmo assim, o povo reclamava. Então, amados, precisamos atentar para este salmo e aprender a louvar a Deus. Olha o que o estudo diz aqui para a gente, para vocês entenderem. Não endureçais o vosso coração. O Espírito Santo fala conosco a respeito do pecado, da justiça e do juízo, né? Se formos indiferentes à sua voz, nossos corações se tornarão cada vez mais duros e rebeldes, a ponto de se tornarem invisíveis à palavra de Deus. E nós queremos tornarmos visível a Deus e não invisíveis. Então, precisamos ter esse cuidado, amados. Então, aqui, precisamos, a palavra de Deus aqui nos fala assim, ó, que a palavra de Deus em nós, ali pelo apelo, né, clamando ali junto ao Espírito Santo de Deus, porque Deus, a verdade e o viver em retidão,
né? Já não serão prioridades nossa, porque cada vez mais buscaremos prazer nos caminhos do mundo e não nos caminhos de Deus. Olha o que Deus fala aqui, e o, a verdade e o viver em retidão já não seriam prioridades nossa. Cada vez mais buscaremos prazer nos caminhos do mundo e não nos caminhos de Deus. Então, o Espírito Santo nos adverte que Deus não continuará a insistir conosco, indiferentemente, se endurecermos os nossos corações por rebeldia. Então, existe um ponto do qual não há retorno. Então, precisamos, amados, acreditar. Precisamos, né, dar crédito à voz de Deus e não endurecer o nosso coração, entende? E aqui fala também Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus, amado, ela é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, assim, o que é que essa palavra nos ensina e nos diz sobre isso? A palavra de Deus mostra quem vai entrar no repouso de Deus. Ela é uma espada cortante que penetra no mais íntimo do nosso ser para discernir os nossos pensamentos e motivos, né? Se são espirituais ou não. Tem dois gumes e corta ou para nos salvar ou para nos condenar à morte eterna. Então, aí, amados, a importância, né, de nós darmos crédito à voz de Deus. Só o que João 6,63 diz: o Espírito é o que vivifica a vida, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Então vamos dar crédito, né, ao Espírito Santo que vivifica em nossas vidas e não vamos dar crédito à carne que para nada se aproveita, né, amados? Então vamos mortificar mais os desejos da carne e andar em espírito, né? E também tem mais aqui em João 12:48, que me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Então, amados, não devemos rejeitar a Deus, porque quando nós murmuramos, nós rejeitamos a Deus. É como que a gente não está acreditando em Deus. Então, amados, vamos ter o cuidado. Esse salmo nos chama a atenção que nós devemos louvar a Deus em todo o tempo, né? Então, assim, esse estudo traz para a gente sobre isso, amados. Vamos atentarmos a ouvir a voz de Deus, não endurecer nossos corações e termos um espírito de louvor a Deus. É isto que este salmo nos chama e nos convida, né? Para que nós venhamos a louvar e celebrar o Senhor. Amém, amados? Então, assim, agradeço a Deus por mais um estudo maravilhoso na presença dEle. Shalom Adonai.